Aqui compartilhar um bastidor aqui com o nosso telespectador. Hoje nós temos um programa especial, amanhã estará aqui Alberto Guerra, hoje a gente conversa com o Odorico Roman, que chegou muito tranquilo, brincou com os colorados, chegou se divertindo, chegou perguntando se as respostas deles também estão no TP, tá muito solto. Agora vão começar as divididas. E a minha primeira pergunta, candidato Odorico Roman, é o seguinte: o senhor participou, enquanto dirigente do Departamento de Futebol do Grêmio, de dois momentos muito importantes de retomada de títulos. Foi diretor de futebol na Copa do Brasil, em 2016, e vice-presidente de futebol no tricampeonato da Libertadores em 2017. Mas todo mundo fala que nesta passagem do Renato, nesses 4, 5 anos que ele ficou aqui, quem decidia tudo era o Renato. Então eu lhe pergunto, qual era a sua participação efetiva nessas importantes conquistas do Grêmio? Meneghetti, quando eu estive no futebol com o Renato, primeiro como diretor, quando ganhamos a Copa do Brasil, depois como vice-presidente, quando ganhamos o tricampeonato da Libertadores, tínhamos uma relação de cooperação, como deve ser, uma relação de equipe que trabalha junto, trabalhávamos, discutíamos os assuntos eram decididos sempre com debates, com discussões, e a relação era ótima, hierarquia respeitada. O Renato é uma pessoa que respeita a hierarquia, o Renato é uma pessoa dentro do vestiário e é outra pessoa no microfone. E eu não entendo o que aconteceu depois, porque depois começaram essas narrativas de que o Renato fazia tudo, de que o Renato tinha que cuidar de tudo. A minha interpretação disso, olhando de fora, é que alguma coisa aconteceu que não deram mais a estrutura que o Renato tinha antes. Não deram mais as condições de trabalho que ele tinha para se ocupar só do futebol. Então o Renato, que é uma pessoa que odeia perder, possivelmente começou a interferir em tudo porque as coisas não pararam de funcionar. César Cidade Dias. E dentro dessa relação, seguindo mais ou menos na mesma linha da pergunta do Meneghetti, candidato, a gente faz uma análise que o Renato ali era unanimidade. E hoje ele não é mais. Né? Hoje o Renato tem uma parcela importante da torcida que não gostaria da permanência dele. Não falo da imprensa, eu falo do torcedor nas manifestações que a gente está acostumado a ouvir. O que acontece com o Renato e até que ponto o Renato ele vai conseguir atender todos os gremistas e não só essa parcela que de alguma maneira tem uma memória afetiva boa com relação a ele? César, eu interpreto isso exatamente, talvez seja a resposta para a pergunta anterior do Meneghetti, no sentido de que o Renato era um quando trabalhava com pessoas que lhe davam suporte e ele foi outro depois. E ele não conseguiu repetir, talvez porque não tinha as mesmas condições. Eu trabalhei com o Renato com sucesso e tenho convicção que nós fomos uma dupla vencedora no futebol do Grêmio e podemos sim, eu como presidente, o Renato como treinador e com os pares dele lá no vestiário do Grêmio, fazer um trabalho muito bom e o Renato voltar, e o Grêmio, né, o Grêmio voltar com o Renato a conquistar, a obter conquistas, vitórias e títulos. Ribeiro Neto. Bom, veja o tamanho do Renato, que a terceira pergunta está relacionada a ele. Por quê? Porque ele tem tamanho e ele dominou o CT, a chave do CT, como ele mesmo diz, e isso impõe alguns questionamentos. Hoje, pela manhã, eu acompanhei um resumo que o candidato fez no Twitter das suas propostas. O senhor colocou de forma resumida lá no seu Twitter o seu projeto. E algo me chamou a atenção e eu quero lhe questionar sobre isso, sobre categoria de base. O senhor coloca ali no Twitter que o seu projeto inclui uma maior participação da categoria de base nas coisas efetivas do futebol do Grêmio. Conhecemos o Renato como ele é e que ele tem uma política própria de comandar o vestiário. Como é que o senhor vai fazer para implementar essa maior participação da base do Grêmio efetivamente no time tricolor? Ribeiro, se entregar para o Renato jogadores de qualidades oriundos da base, ele vai usar. É isso que nós queremos retomar. Eu sei que demora um pouco, a formação do jogador tem todo um processo, tem que captar, nós temos que verificar o que houve que a base do Grêmio estacionou de certa maneira no fornecimento de jogadores. Nós tivemos uma safra maravilhosa que foi plantada lá em 2013, 2014 e a partir daí houve o retorno desportivo para o Grêmio, houve o retorno financeiro, Arthur, Everton, Pedro Rocha, enfim, TT, PP, inúmeros jogadores que jogaram com o Renato. Ou seja, se a base entrega jogadores de qualidade, o Renato usa. É isso que nós precisamos fazer. Revisar o que está acontecendo na base e retomar, se for o caso, procedimentos que foram abandonados ou alguma coisa pode estar acontecendo diferente disso e a base voltar a fornecer jogadores para o profissional. JB.
Candidato, a gente recebeu aqui um competente material da sua assessoria e atrás tem ali um pouco do seu histórico, coisas que o senhor nasceu em Guaporé também, assim como o Renato, que veio a convite do ex-presidente Fábio Koff. Mas eu quero colocar aqui ideias do Odorico. Profissionalizar e modernizar a gestão do Grêmio, buscando executivos de mercado qualificados através de processos seletivos. Bacana, é o terceiro item aqui. Mas o Renato deu uma entrevista coletiva recentemente dizendo que indicou 5 ou 6 nomes, já falou com os jogadores, disse que está trazendo tudo mastigadinho. Isso é modernidade? O senhor aprova isso? JB, nós temos que entender que um processo de formação de grupo não é assim que funciona. Porque até, quem disse que os jogadores que estão na lista do Renato já não foram contratados por outros clubes e contratados? Isso é uma coisa dinâmica. O Renato tem na cabeça dele alguns jogadores que ele gostaria de trazer, nós trocamos alguns nomes. E no momento que eu assumi como presidente, o Departamento de Futebol vai tratar de reformular o grupo do Grêmio e a partir disso nós vamos verificar quais jogadores dessa relação que ele tem ainda estão disponíveis ou não. Possivelmente alguns não são viáveis de vir, tem que ser oferecidos outros. É um caminho do qual participam analistas, participa a comissão técnica, participa a direção de futebol, e é assim que se contrata o jogador. Não existe... Desculpa. É que o senhor não respondeu a minha pergunta, candidato. A pergunta que eu fiz foi, isto é modernidade, a atitude do Renato, e 2, se o senhor aprova essa atitude. A atitude de quê? De dizer que já fez uma lista, conversou com jogadores e está te entregando, se o senhor for o presidente, tudo mastigadinho. Eu estou dizendo, eu estava respondendo, que uma lista que o Renato falou 2 semanas atrás pode não estar mais valendo, porque os jogadores, quem disse que não foram já contratados? O que eu quero dizer é que o Renato tem jogadores na cabeça dele, que ele gostaria de ver no Grêmio e que vai sugerir para a direção vai analisar, vai verificar a viabilidade de vir os jogadores, vai sugerir alternativas, é assim que eu trabalhava, pelo menos. Era assim que eu trabalhava. Não respondeu a minha pergunta, só para deixar claro. Matheus Dávila, na Central Band do Esporte. Sua pergunta, por favor, Matheus. Odorico, eu gostaria de saber do senhor a respeito do futuro, porque nós sabemos que o Grêmio já antecipou receitas, o Grêmio teve que realizar empréstimos nesta temporada e, se eleito, você assumirá um clube que precisará pagar, entre aspas, esse rebaixamento, né, com menos receitas à disposição. Dentro dessa ideia, como o senhor e a sua cúpula pretende realizar 15 contratações, que é o número que vem sendo colocado pelo senhor nas entrevistas, né, da onde sairá esse dinheiro para praticamente reformular o grupo de jogadores? Matheus, em 2017, nós fizemos uma reformulação que pouca gente percebeu no grupo que disputou a Libertadores. E não havia recursos. Se vocês pegarem o grupo de jogadores que disputou as finais contra o Lanús e pegarem o grupo de jogadores que disputou as finais contra o Atlético Mineiro, vocês vão ver que tem 10 jogadores em Lanús que não estavam na final contra o Atlético Mineiro. Então houve uma reformulação e naquela época não havia recursos no Grêmio. Depois de 2017, que começou a entrar valores de venda de Arthur, de PP, do Everton, etc, etc. Então eu sei como montar um grupo sem recursos. E nós vamos procurar, dentro das possibilidades do Grêmio, dentro das condições que nós não sabemos exatamente quais são ainda, recursos para nomes de peso, que nós sabemos que tem que ter jogadores de qualidade, para montar esse grupo forte para o Grêmio ter a partir do ano que vem, conseguir voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. Lembrando que está em rede conosco também a Rádio Bandeirantes FM 94.9. Um abraço ao Daniel Oliveira, âncora do apito final. Aquele abraço, Danielzinho, e a todos os debatedores lá que estão acompanhando este momento importante. Estamos hoje entrevistando o candidato à presidência do Grêmio, Odorico Roman. Amanhã estará aqui conosco o candidato Alberto Guerra. Na Central Band do Esporte está posicionado já o Diogo Rossi. Diogo, por favor, a sua pergunta. Boa tarde. Boa tarde, Odorico. Boa tarde a todos. Odorico, eu ouvi uma entrevista sua recente onde você disse que houve no futebol do Grêmio algum problema depois da sua saída e que por isso acabou ocasionando em especial a queda do Grêmio para a Série B. Eu queria que o senhor explicasse, não para mim, mas para o torcedor do Grêmio, qual foi este problema, se o senhor já sabe. Olha, a resposta, quem deu não fui eu, foi o outro candidato que disse que depois dos títulos, ou seja, depois que eu saí e ele estava lá e ele assumiu, ele falou isso numa entrevista, houve uma desprofissionalização do futebol do Grêmio. Ele falou isso talvez como uma autocrítica. Então a explicação começa aí. E se explica talvez
todas essas coisas que aconteceram depois, do Grêmio começar a gastar valores expressivos em contratações que não deram retorno nenhum para o Grêmio. O Grêmio teve em 18 e 19 240 milhões de vendas de jogadores, depois nos outros 2 anos 280 milhões de vendas de jogadores, contratou mais de uma dezena de atletas caros que acabaram redundando em rescisões caras, ou seja, o Grêmio desperdiçou muito dinheiro e talvez a resposta tenha sido dada por ele: desprofissionalização. Muito bem, a gente está em live também no YouTube, além da Rádio Bandeirantes do Apito Final. A gente teve um probleminha na largada do nosso sinal do YouTube, mas já está restituído e funcionando absolutamente normalmente. No dia 4 de julho, quando começava a se debater a renovação de contrato de Kahneman, o seu adversário tuitou: meu time em 2023 começaria por Kahneman. No dia seguinte, o senhor tuitou também, fez um texto sobre Kahneman e Jeromel e, para resumir, eu não abriria a mão do Kahneman no Grêmio. Lhe pergunto, isto ajuda, coloca o Grêmio numa posição confortável para renovar o contrato do Kahneman ou torna tudo a faca e o queijo para o empresário do jogador? Meneghetti, a questão do Kahneman é uma questão... Eu tenho conversado com o Martim, conversamos já algumas coisas sobre a renovação do Kahneman e não existe um leilão. O que existe é uma situação do jogador e do empresário, uma posição que eu tenho conhecimento, e nós vamos resolver isso após a eleição. O Grêmio pode pagar um salário que se fala aí acima de 1,1 milhão, quase 1,2 milhão. O Grêmio tem condições na sua visão? Nós temos que tomar a pé da situação, ainda não recebemos ontem um relatório da gestão, mas não consegui olhar ainda para verificar. O orçamento do ano que vem não está aprovado, ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Deliberativo, mas nós vamos fazer esse esforço sim, porque Kahneman e Jeromel talvez tenham sido a melhor zaga, a melhor dupla de zaga que jogou no futebol brasileiro nos últimos tempos. César. Dentro dessa linha, né, os dois candidatos confirmam o plano A, B, C, o Renato Portaluppi. E se o Renato pedir muito mais do que pode, o que existe de negociação com o Renato que garante a permanência dele? E se por acaso vier uma proposta maior, como é que o Grêmio vai fazer? César, nós temos conversado com o Renato, eu conversei com o Gerson também mais de uma vez, eles já estão de posse de uma proposta nossa, estamos esperando o desfecho da eleição para concluir o assunto. Ribeiro Neto. Pois então, né, o futebol é o fim do clube, né, e é por isso que todos os assuntos acabam, né, indo para o futebol. Mas o clube como um todo precisa ser gerido, né, e as propostas para o clube também estão linkadas ao futebol. Se falou em orçamento, se falou em custos, né, e eu queria só perguntar para o candidato o seguinte: o Grêmio está projetando montar um time ou está querendo fazer um projeto para o clube se modificar? Por que eu pergunto isso? Porque pela lista que foi divulgada, o Grêmio está montando um time com jogadores mais cascudos, né, com valores X. Tem a questão da base que eu lhe perguntei. O senhor, se assumir, vai se preocupar com o clube como um projeto ou montar um time até pelo momento de transição que está ocorrendo? Ribeiro, uma coisa importante que precisa ser dita é que essa lista de jogadores divulgados não são os jogadores que o Renato pensa. Como assim? Não entendi. Estão sendo citados jogadores como sendo da lista do Renato que não são da lista do Renato. Falasse de jogadores cascudos. O que eu preciso deixar bem claro e que o associado do Grêmio precisa entender, e tu falaste nisso, em gerir o clube, que eu tenho uma formação muito sólida em gestão, em finanças, em marketing, conheço o Grêmio, a parte administrativa do Grêmio, conheço o futebol do Grêmio, e o nosso projeto é de fazer um time, um clube maior, mais forte, e demos mostra disso, do tamanho que nós queremos o Grêmio, quando falamos nessa semana sobre o CEO que vem para o Grêmio. Uma pessoa de primeiríssimo nível, um profissional testado, um profissional que passou pela Ambev, passou pela Octagon, proprietário da Octagon, presidente, foi para os Estados Unidos, no mercado mais competitivo em termos comerciais, e lá ajudou um clube a mudar, a subir de divisão, construiu um estádio, administrou esse clube de uma forma brilhante, conquistaram títulos, e é um profissional irreparável, o currículo, o conhecimento, a experiência. Isso é gestão e isso é profissionalizar, e é isso que nós vamos fazer no Grêmio. JB. Só para contextualizar, ele falou do Alex Leitão, que é o CEO que já está anunciado pela candidatura, que trabalhou no Orlando City dos Estados Unidos, inclusive construiu um belíssimo estádio lá e tudo mais. Presidente, eu tenho uma dúvida sobre Renato.
o Renato disse pra gente que quer colocar no seu contrato uma cláusula de saída caso venha uma proposta da seleção brasileira, o que é justo. Mas vamos lá, a Copa é agora em novembro. O senhor pode fazer todo um processo com o Renato, que indica nomes, que vai contratar só quem ele quiser, e sempre foi assim, ok, faz parte do futebol. E se chegar essa proposta? E se o Renato for para a seleção? Como é que o senhor fica? O senhor vai aceitar isso? E o que o senhor pensa sobre isso? Os contratos do Renato nunca tiveram... A cláusula de rescisão dos contratos do Renato, eu negociei isso em 2016, 2017. São 2 meses a multa. Sempre foi. E vai continuar sendo, porque é assim que o Renato trabalha, é assim que a relação com o Renato se estabeleceu no Grêmio. Então são 2 meses de rescisão. Se acontecer, nós vamos nos preocupar com isso. Eu não vou começar a queimar pestana, queimar neurônio, pensando numa possibilidade, porque são tantas possibilidades que podem acontecer em tantas áreas, que se eu ficar fazendo isso, eu não vou trabalhar a realidade, vou ficar só na ficção. César. Em cima da pergunta do Ribeiro, o senhor colocou uma lista, candidato. Que a lista não é a mesma. Eu acho importante o esclarecimento, porque a lista é o que está causando a maior crítica ao Renato. A lista de nomes, a gente sabe que essa negociação, muitas vezes vocês nesse momento estão mais presos, não podem divulgar nomes, mas talvez um esclarecimento em cima dos nomes que não são, poderiam ajudar nessa hora. Como o senhor disse, olha, essa lista não é verdadeira, se o senhor puder pelo menos esclarecer os nomes que não fazem parte da lista. É que, César, foram citados tantos nomes e eu não quero também falar aqui em nome de jogadores, desqualificar jogadores, mas eu repito que os jogadores que foram citados não são jogadores que o Renato pediu. Eu lhe digo... Não, mas agora ele respondeu, os jogadores que foram citados não são, então nem Rodinei, nem Reinaldo, nem o Pedro Raul, nem Paulo Miranda, nem Michael, Pedro Raul. O candidato disse o seguinte, vamos ser literal na resposta dele. Vamos. Está aqui para me corrigir. Não, a maioria dos nomes não são. Abriu uma janela, Matheus Dávila na Central Band do Esporte. Talvez, candidato, o que mais tenha incomodado o torcedor do Grêmio na virada de 2021-2022 foi a gestão atual ter mantido o grupo quase que exato. O grupo que caiu foi mantido para 2022 para esse acesso. O senhor sendo eleito, o senhor tem como garantir a chamada limpa no vestiário, esse processo de reformulação, liberações? O senhor pensa em mudar completamente essa fotografia e tirar da imagem da cabeça do torcedor esses nomes que ficaram marcados pelo rebaixamento? Matheus, pensando em termos de gestão de grupo, eu te digo que o Grêmio tem um excesso de jogadores. Nós temos 77 jogadores sob contrato no Grêmio, isso é um exagero. Isso se deu de uma forma que até é explicável. O Grêmio contratou uma série de jogadores, novamente vamos falar de gestão, pagando valores que o Grêmio não consegue revender esses jogadores, não consegue emprestar, nem mesmo emprestar para que o outro clube pague a totalidade do salário. O Grêmio tem hoje 18 jogadores emprestados e o Grêmio paga parte dos salários deles. Então, o Grêmio inchou o grupo de transição. Hoje tem 27 jogadores no grupo de transição. Nós vamos retornar a transição para o conceito original, de poucos jogadores que não têm mais idade para estar na base e vão treinar junto com os profissionais para serem observados pela comissão técnica, para ver se esses jogadores amadurecem e podem ser aproveitados pelo grupo principal. Então, a redução que nós vamos fazer é uma redução que não se dá de um dia para a noite, porque existem contratos com esses jogadores, mas nós vamos trabalhar numa linha de manter um grupo muito mais enxuto do que isso, de jogadores, porque isso gera custo, isso tira recursos do futebol, isso tira recursos do clube que podem ser investidos melhor, podem ser investidos, por exemplo, no futebol feminino. O Grêmio precisa de investimento no futebol feminino, o Grêmio precisa de investimentos em equipamentos na área médica do Grêmio, na área de saúde do Grêmio, no CT Luiz Carvalho. O Grêmio precisa trazer, eu quero trazer da Europa equipamentos para a base, para treinar jogadores na base de uma forma diferente na formação. O Grêmio pode se tornar referência em formação também. Então, esse gasto excessivo que existe no futebol e desnecessário, nós vamos sim reduzir e utilizar esses recursos de forma que eles frutifiquem na base e frutifiquem no futebol feminino também. O Diogo Rossi vai perguntar, eu só quero lembrar que estamos também em rede com o programa Apito Final da Rádio Bandeirantes. Um abraço à turma lá, os debatedores, o Daniel Oliveira, grande comandante âncora, Vinícius Sinotti, Luiz Henrique Benfica, o Calvin, a Michele. Muito obrigado por estarem concedendo esse espaço generoso ao Donos da Bola. Diogo Rossi na Central Band do Esporte.
Ô Dorico, depois da eleição de segunda-feira, o senhor disse que fazia questão de ressaltar que era a verdadeira oposição, né, nesta eleição. Só que dentro do seu mote de campanha, o senhor utiliza os anos gloriosos que teve dentro da gestão do presidente Romildo Bolzan Júnior. Eu queria entender qual é essa relação que o senhor tem com o presidente Romildo ainda e como é a oposição a esta gestão que foi tão boa. Rossi, olha só, o presidente Romildo ficou 8 anos. Eu saí do Grêmio depois de ganhar a Copa do Brasil, depois de ganhar a Libertadores, no início de 2018, em janeiro de 2018. O outro candidato ficou lá 2 anos, 2018, 2019, e se diz oposição. A questão toda é muito simples. Participamos da gestão do presidente Romildo. Eu fui vitorioso, Copa do Brasil, Libertadores, e ele não. E tentar impingir em mim essa questão de situação, oposição, analise associado do Grêmio, quem esteve lá depois de mim e por quanto tempo ficou? Ficou 2 anos. A questão que me parece aqui mais importante do que essa de situação e oposição é do continuismo. E a referência que a gente faz é no sentido de que as pessoas vinculadas hoje à gestão estavam fardadas com camisetas da Chapa 2 na eleição do Conselho e votaram quase maciçamente na Chapa 2. Tanto é que, olhando os números da eleição, a gente percebe claramente. Nós temos um número X de conselheiros que nos apoiaram e todos os outros votos foram para outra chapa. Por isso que eu disse que a Chapa 2 é o continuismo da gestão. Candidato Odorico Roman, o senhor sempre foi muito atento às questões do Grêmio, o senhor sempre foi muito ativo e até vigilante nas suas manifestações nas redes sociais. Como é que o senhor avalia o trabalho de Alberto Guerra à frente do futebol do Grêmio? Eu avalio como torcedor. Esteve 3 vezes à frente do futebol do Grêmio e foi sempre fracasso. Não ganhou títulos, não ganhou nada que desse alegria para a torcida. Então a avaliação dele como dirigente de futebol é essa. César, entrando na linha dos jogadores, né? O senhor vai renovar com o Diego Souza? César, essa é uma questão que nós temos que avaliar do ponto de vista físico e médico do Diego Souza. Ele acabou de passar por uma cirurgia. É um jogador que fez muitos gols. Talvez nós tenhamos que ter outros centroavantes. Nós tínhamos um centroavante aqui, aliás, contratado, que praticamente não jogou, mas custou muito para o Grêmio. Então, o Diego Souza, após a posse, vamos avaliar a situação e vamos discutir isso com a comissão técnica. É um jogador que contribuiu neste ano. Foi um dos goleadores do time, fez o goleador do time e pode ser útil. Agora, eu penso que nós temos que ter outras opções mais efetivas de atacantes. Ribeiro. Um dos motes da sua campanha, candidato, é a relação com o torcedor, né? E em especial com a torcida organizada. Isso tem um lado bom e também tem um ônus, porque também é verdade que a falta de alguns regramentos com a torcida organizada estão causando problemas para o clube. A saber que talvez o Grêmio tenha que cumprir uma pena na Série A, né? 3 jogos que a demanda jurídica postergou. O que é possível fazer para fazer crescer a relação e auxiliar quando é preciso, mas também controlar para evitar os excessos? Ribeiro, olha só, o que me aproximou das torcidas do Grêmio, e eu não estou falando só das organizadas, eu conversei com torcedores de organizadas, torcedores que não são de organizadas, viajei muito pelo interior, foi a questão de ouvir o torcedor, ouvir as suas demandas e dar respostas para ele, ou pelo menos discutir soluções para problemas que ocorrem na arena. E com referência a isso que tu fala da interdição de estado, eu tenho uma posição muito tranquila que já expressei a eles, eu não tenho problema nenhum de dizer. Torcedor, seja de organizado ou não, que prejudica o clube, tem que ser punido. Essa é a minha posição cristalina, tranquila, eu não tenho problema nenhum. Expresso isso e vou expressar sempre. Prejudicou o Grêmio, tem que ser punido. JB, está inscrito. Candidato, como reformular a área médica e a área da preparação física que o senhor está prometendo? O que o senhor fará? JB, nós temos no Brasil conhecimento científico pronto em outros centros, em outros clubes, que o Grêmio não utiliza.
Nós não precisamos inventar nada dentro do Grêmio, começar agora a desenvolver coisas dentro do Grêmio para daqui a 3, 4, 10, 20 anos dizer que o Grêmio criou um procedimento novo. Já existem protocolos profissionais, equipamentos, procedimentos, tratamentos que diminuem o tempo de recuperação de jogadores. É esse conhecimento, é essa ciência que nós vamos trazer para o Grêmio e que o Grêmio até hoje não foi buscar. Temos mais alguns minutinhos aqui conversando hoje com o candidato à eleição presidencial do Grêmio. Lembrando a eleição no próximo sábado. Hoje está aqui conosco o Odorico Roman. Amanhã estará aqui conosco o outro candidato, Alberto Guerra. Apito final da Rádio Bandeirantes conosco, live no YouTube também. E agora quem está inscrito é o repórter Matheus Dávila. Eu quero surfar na onda do Renato, porque acredito que ele tenha mandado várias mensagens durante as últimas entrevistas, né? E é por isso, candidato, que eu pergunto se o senhor e os seus indicados para a formação do departamento de futebol se sentem preparados e capacitados, ou no popular, como o Renato diz, né? São entendedores de futebol para discutir e tomar decisões ao lado do treinador em par de igualdade? Matheus, olha só, eu graças a essa eleição, eu pude desmentir uma mentira que foi plantada insistentemente de que o Renato tinha problema de relacionamento comigo. E eu sempre dizia que não, mas eu não tinha canais para expressar isso. Essa eleição me deu a oportunidade de dizer, trabalhei com o Renato, nunca tive problema nenhum com o Renato, me dou muito bem com o Renato, discuti futebol com o Renato, indiquei jogadores, ele indicou jogadores, discutimos, contratamos, dispensamos. E foi uma relação profícua e foi uma relação que frutificou, que deu títulos, e a relação vai ser assim. Os novos componentes do departamento de futebol vão ter uma relação com o Renato, como eu sempre tive, de hierarquia, de respeito, de cooperação, e vamos, quem sabe, comemorar títulos juntos novamente. O Diogo está inscrito, mas em cima dessa pergunta do Dávila, Antônio Dutra Júnior é o seu comandante do futebol? É uma possibilidade grande, não defini ainda, mas ele é uma possibilidade grande, sim. Diogo Rossi, por favor. Eu vou seguir a linha da pergunta do Meneghetti, então, e a linha do Renato. Antônio Dutra Júnior entende do babado, Odorico? Olha, ele já foi diretor de futebol, conhece o Grêmio e conhece futebol também, sim. César Cidade Dias está inscrito. Tá furando o Ribeiro Neto, era a vez dele, tá? Até pegando essa linha. O senhor disse que Alberto Guerra foi um fracasso no futebol, foi um fracasso como dirigente. Antônio Dutra Júnior foi diretor de futebol e caiu junto com Alberto Guerra. Junto com Alberto Guerra, inclusive rachando. Ambos racharam. Qual é a responsabilidade de ambos naquele fracasso do futebol? Alberto Guerra teve mais do que Antônio Dutra Júnior? César, eu costumo dizer que quando as coisas vão mal, todos vão mal. Não existe o culpado porque o Grêmio caiu, foi toda a conjuntura, os dirigentes, os jogadores, a comissão técnica, enfim. Então, aquele departamento de futebol, pela formatação que tinha, não apresentou resultados. Os componentes não souberam amalgamar uma condição para que o Grêmio fosse vencedor. O Grêmio, naquela época, perdeu para a Ponte Preta, perdeu para Curitiba, e foi isso que desencadeou essa crise que acabou com a saída deles. E, para nossa felicidade, vieram depois disso outros dirigentes e Copa do Brasil e Libertadores. Ribeiro Neto. Dentro do seu programa também, o senhor fala em responsabilidade financeira. É possível, então, saber de antemão que o novo presidente do Grêmio, e se o senhor for eleito, não fará absurdos mesmo que o treinador queira? Pagar fortunas mesmo que o treinador queira? Ribeiro, eu vou te dizer uma coisa. Quando eu estava em 2017 montando o grupo de jogadores, não existia recursos e as pessoas me criticam. E veio uma gama de jogadores, Léo Moura, Jael, Cortez, me orgulho de ter trazido todos eles, campeões da Libertadores. Leonardo Gomes, Michel, jogadores que contribuíram, vieram os outros que não deram certo também, é certo, mas dentro de responsabilidade financeira, dentro de não trazer para o Grêmio um custo que o Grêmio não pudesse suportar. JB. Eu queria repassar com o senhor, então, sobre contratações, reforços. Recentemente, não foi aqui na Bandeirantes, eu não lembro um dia que o senhor falou, que o candidato fala em vários lugares, mas eu lembro que o senhor comentou que queria algo em torno de 15 contratações para o Grêmio. Como é que está essa situação e qual é o planejamento, qual é o pensamento de reforços? JB, nós temos, do meu ponto de vista, que ter um grupo formado, um núcleo central formado por jogadores de uma faixa etária entre 22, 23 até 28 anos, que são jogadores que estão na plenitude da forma física, técnica.
Nós temos também que ter jogadores que estão entrando no grupo principal, profissionais vindos da base, numa idade entre 20, 22, 23 anos, e uma parte de jogadores com mais de 30 anos, mais experientes, que podem ajudar a gurizada a amadurecer e pode dar suporte ao time em momentos de maior dificuldade. O que aconteceu com o Grêmio no ano passado é que nós tínhamos vários jogadores até 22, 23 anos, vários jogadores com mais de 30 e pouquíssimos jogadores nessa faixa intermediária. Se eu não me lembro, teve uma época que o Grêmio tinha 5 ou 6 jogadores nessa faixa intermediária, sendo que 2 estavam machucados. Ou seja, o perfil, se formos olhar sob esse ponto de vista, o perfil de grupo que eu imagino que funciona no futebol é esse. Temos que ter jogadores líderes, temos que ter jogadores técnicos, temos que ter jogadores de força e, se puder aliar técnica com força, ainda melhor. Mas, enfim, são muitas facetas pelas quais se pode analisar um grupo de jogadores para determinar o perfil. Matheus Dávila, na Central Band do Esporte, a tua saideira, Matheus. Minha saideira é sobre diretor executivo Meneghetti. O Dorico ontem, o candidato Alberto Guerra, afirmou que está acertado com o Rodrigo Caetano, que é um nome que chama a atenção e que movimenta o mercado. O seu diretor executivo tem status tão grande quanto o Rodrigo Caetano e o nome do Alexandre Matos, de fato, corresponde com a realidade do pensamento da sua possível gestão? Matheus, nossa intenção é trazer profissionais de mercado, experientes, competentes e que possam nos ajudar a formar esse time forte que nós queremos. Esses nomes citados são nomes, sem dúvida nenhuma, de grande experiência, de grande capacidade, e podemos sim pensar nesses nomes para compor o nosso departamento de futebol. Diogo Rossi, tua vez. Eu queria entender, Dorico, qual é a relação que este executivo que o senhor busca vai ter com o CEO que o senhor anunciou e qual é o poder que o CEO vai ter, porque em todos os momentos que o senhor fala em Alex Leitão, trata ele como o grande nome da sua gestão. Não, ele é o primeiro nome da minha gestão. Não deixa de ser um profissional muito experiente, mas é apenas o primeiro nome citado. Eu vou dizer para vocês que ninguém soube. Ele esteve em Porto Alegre, conversamos, passamos um dia junto, conversamos muito sobre futebol, sobre gestão de estádio, conversamos sobre a experiência dele, visitamos a arena de forma incógnita, estivemos lá, o que eu pude mostrar, os acessos que eu tenho, eu mostrei o estádio para ele, ficou encantado. Então, é um profissional com uma larga experiência. E no Orlando City ele era encarregado de muitas coisas, inclusive no futebol, mas a conversa com ele, eu expliquei a ele a estrutura do Grêmio, que o Grêmio tem estatutariamente um vice-presidente de futebol, que a gente pode até dizer que seria o CEO do futebol, porque é o comandante do vestiário, que ele pode emprestar a experiência que ele tem para o futebol, mas que ele não vai ter ingerência sobre o CT Luiz Carvalho. Candidato Dorico Roman, para fechar a entrevista, a última é bem simples e fácil. Até que ponto o Renato é fundamental no seu projeto? O Renato é um treinador vitorioso, vou ter que repetir o que eu já disse. Não, eu estou perguntando se ele é fundamental. Porque a pergunta é recorrente. O Renato é fundamental porque ele é um treinador que comigo foi vitorioso e eu tenho o sentimento de que nós vamos poder reconstruir um vestiário muito forte, uma comissão técnica que vai ter condições, um grupo de jogadores de fazer o Grêmio vitorioso novamente, que é a proposta da Chapa 1, que é a proposta que eu peço para o sócio referendar no sábado, na eleição, para nós conseguirmos fazer essa retomada do nosso Grêmio e colocar o Grêmio num patamar ainda mais alto do que o Grêmio está. Candidato Dorico Roman, muito obrigado pela sua entrevista, presença aqui nos estúdios da Band, nos Donos da Bola, e uma boa caminhada até a eleição de sábado, que tenhamos uma eleição de muita paz e muita tranquilidade para o êxito do clube. Obrigado, Meneghetti, agradeço a oportunidade de todos vocês, agradeço a acolhida e a minha saudação uma vez mais ao torcedor do Grêmio, ao sócio do Grêmio. Sábado, Chapa 1, o Grêmio vitorioso de novo, Dorico Roman presidente. Muito obrigado.